Olá, a videoaula de hoje dará continuidade ao estudo das funções. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a função afim. Esse conteúdo vai estar no livro de vocês, nas páginas que vão da 252 a 255. Esse material foi obtido no site da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco. Vamos lá? Então, por que estudar funções? Nós já vimos na videoaula anterior que funções é um ramo da matemática que existem inúmeras aplicações. No nosso dia a dia é comum a gente comparar grandezas, relacionar números e formas. Vamos ver alguns exemplos de função afim. Então, quando a gente quer colocar o piso na nossa casa, o revestimento, o que a gente tem que comparar? A gente tem que observar qual vai ser a área que vai ser revestida para a gente saber a quantidade de revestimento que deve ser comprado. Quando a gente vai abastecer nosso carro num posto de gasolina, o que a gente vai observar? Que o valor pago vai ser referente a uma comparação da quantidade de combustível que vai ser colocada no tanque. Vamos ver algumas aplicações na prática da função afim, ou função do primeiro grau. Então, nesse exemplo prático, nós vamos observar a aplicação da função afim, ou função do primeiro grau. Então, em um simulado com 20 questões, cada questão vale meio ponto. A nota recebida pelo aluno pode ser representada na tabela a seguir em função do número de questões que ele acertar. Observa aí a tabela. Se ele não acertar nenhuma questão, é 0. Acertando uma questão, é meio. Se acertar 2 questões, é 1. 3 questões, 1,5. Até se acertar 20 questões, que vai dar um total de 10. Observe que a relação entre a quantidade de questões e a nota é a seguinte. Nós vamos pegar a quantidade de questões e multiplicar pela pontuação que cada uma delas vale. No caso, meio ponto. Essa tabela foi feita dessa forma. Então, a nota recebida é obtida quando a gente multiplica 0,5 vezes o número de questões. A lei de formação dessa função pode ser obtida, pode ser dada da seguinte forma: y é igual a 0,5 vezes x. E através dessa fórmula nós podemos saber a nota de qualquer um dos alunos, bastando saber quantas questões ele acertou. Por exemplo, se ele acertou 5, ele tirou 2,5, porque 5 vezes 0,5 dá 2,5. O próximo exemplo fala: na padaria da Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, se o cidadão comprar um pão, ele paga 20 centavos, 2 pães, 40 centavos, 3 pães, 60 centavos, 4 pães, 80 centavos, 5 pães, R$1. Ou seja, observe que tem uma relação aí entre a quantidade de pães que é comprado, certo? E o valor a ser pago. Para construir essa tabela, foi feito o seguinte cálculo, certo? Então, nós vamos multiplicar 20 centavos pela quantidade de pães que foi comprada. Então, por exemplo, quando a gente comprou um pão, certo? Nós pagamos 20 centavos. Por quê? Porque 1 vezes 20 centavos dá 20 centavos. Quando compramos 2 pães, nós vamos multiplicar 2 por 20 centavos, que dá 40 centavos. 3 pães, 2 vezes 20 centavos, que dá 60 centavos, e assim sucessivamente. Dessa forma, nós podemos construir a tabela e descobrir a quantidade de pães, na verdade, o valor pago a partir da quantidade de pães que a gente compra, certo? E a fórmula para obter esses valores é dada pela função y é igual a 0,20 vezes x. Essa é a função que representa todos os valores que estão nessa tabela aqui. Próximo exemplo. Que quantidade de tela é necessária para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, a medida do lado desse terreno é 5. E por ser um quadrado, todos os lados têm medidas iguais. Se eu quero saber a quantidade de tela que eu vou precisar para cercar esse terreno, é necessário que eu saiba quem é o perímetro desse terreno, ou seja, a medida do contorno. Como foi dito, esse terreno tem um formato de um quadrado. E sendo um quadrado, ele possui todos os lados com medidas iguais. Se eu quiser saber a medida do contorno, basta que eu some esse, mais esse, mais esse, mais esse. Como ele mede x, então nós vamos ter que o contorno vai ser dado por x, mais x, mais x, mais x. Ou seja, ele é dado por 4x. Essa é a fórmula que determina o contorno de qualquer quadrado. Y igual a 4x. Isso aqui é uma função, certo? Que nós vamos comparar aqui o contorno, certo? Vamos obter o contorno através da medida do lado do quadrado. Foi dito na questão que o lado do quadrado é igual a 5 metros. Então, basta que a gente, no lugar do x, substitua por 5. No lugar do x aqui, a gente coloca 5.
Multiplicando 4 vezes 5, nós vamos obter 20. O que isso quer dizer? Que o contorno desse terreno é igual a 20 metros, ou seja, serão necessários 20 metros de cerca para poder cobrir esse terreno. Então vamos à definição do que seria uma função afim. Então, uma função afim é uma função que vai dos reais nos reais, certo? E se comporta da seguinte forma: a lei de formação dela vai ser fx é igual a x mais b, onde a e b são números reais, e esse a aqui nunca poderá ser igual a zero. Se ele for zero, essa função deixa de ser uma função afim, ok? Vamos a alguns exemplos de função afim. Item A, fx é igual a 3x menos 2. A é 3 e B é menos 2. Item B, fx é igual a x mais 8. Quando não aparece nada aqui na frente, aqui na frente do x está escondido o número 1. Portanto, A é igual a 1 e B é igual a 8. Item C, fx é igual a 7x, ou seja, A é igual a 7. E observe que não aparece o B aqui, não tem um valor sozinho. Então, o B é igual a 0. Próximo caso, fx é igual a 3 menos 4x. Lembre que A é o número que acompanha o x, não é o primeiro número que aparece. Então, A é menos 4 e B é 3. E item E, fx é igual a menos 5x. A é menos 5 e B, por não aparecer, é igual a 0. O próximo tópico a ser estudado é o valor numérico da função afim. Então, esse valor numérico é obtido quando a gente substitui um número no lugar da variável x, a variável chamada variável independente. O valor obtido após essa substituição recebe o nome de valor numérico. Vamos aos exemplos. Então, dado uma função fx igual a 2x mais 3, determine qual seria o valor numérico para x igual a 2. O que a gente vai fazer? Onde aparecer x, nós vamos substituir por 2. Vamos ver o que acontece? Então, substituindo no lugar de x por 2, nós vamos ter que f2 é igual a 2 vezes, no lugar de x colocar 2, 2 vezes 2, mais 3. Aqui a gente resolve primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 2 dá 4. E repete mais 3. 4 mais 3 dá igual a 7. Portanto, o valor numérico para quando x for igual a 2 é 7. Vamos mais um exemplo. E quando x for menos 1? Vamos lá efetuar essa substituição para ver o que acontece. Então, substituindo no lugar do x menos 1, nós vamos ter 2 vezes, no lugar do x menos 1, não esquece que por ser número negativo tem que estar dentro do parêntese, tudo isso somado com 3. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, porque temos que fazer jogo de sinal, mais por menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2, logo isso aqui dá menos 2, e repete o mais 3. Menos 2 mais 3 é aquela regra que conserva o sinal do número maior e subtrai. Como o maior módulo é 3, a resposta vai ser positiva. E subtraindo 3 menos 2 dá 1. Portanto, o valor numérico quando x for menos 1 é 1. E se eu pedisse o contrário? Se eu dissesse que se eu quisesse saber qual seria o valor de x para que ele obtenha um valor numérico igual a 11. Então, como nós sabemos, eu quero saber quem vai ser x para quando fx for igual a 11. Só que fx, nós já sabemos que é 2x mais 3. Então, substituindo, nós vamos ter 2x mais 3 igual a 11. Isso aí virou uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Letra de um lado, número do outro. Então, passando 3 para o outro membro, lembre que nós temos que aplicar a operação inversa. Está positivo, vai para o outro lado, negativo. Quanto seria 11 menos 3? Dá 8. Então, 2x é igual a 8. O x ele não está isolado, ele está com 2 aqui. Esse 2 tem que passar para o outro lado através de uma operação inversa. E qual seria a operação inversa aqui? Se eu tenho 2x, 2x é 2 vezes x. Esse 2 está sendo multiplicado aqui por x. Aplicando a operação inversa, ele vai para o outro lado dividindo. Então, nós teríamos x é igual a 8 dividido por 2. Sendo assim, quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, o x, para obter um valor numérico igual a 11, é 4. O próximo tópico a ser estudado é o gráfico da função afim. Então, como nós já vimos em situações anteriores, no plano cartesiano nós podemos destacar, nós podemos marcar os pares ordenados. Nós temos um exemplo de par ordenado aí num ponto P, que as coordenadas são A e B. A é o primeiro número que aparece nesse par ordenado. Esse primeiro número vai estar no eixo das abscissas, no eixo X. Aqui. O B, que é o segundo número que aparece no par ordenado, ele vai estar no eixo das ordenadas, aqui, no eixo Y. Essas coordenadas são únicas, certo? Se vocês encontrarem coordenadas iguais, é porque essas coordenadas representam o mesmo ponto.
O gráfico da função afim vai ser representado por uma reta. E se ele é representado por uma reta, por definição, uma reta é um lugar geométrico que passa por dois pontos. Então, só serão necessários dois pares ordenados. Vamos ao esboço, ou seja, a construção do gráfico da função afim. Então, para construir o gráfico da função, como a gente já havia visto anteriormente, basta que a gente escolha dois pontos. Então, nós vamos atribuir dois valores x quaisquer do domínio e encontrar o seu valor numérico. Esse valor numérico vai ser referente ao y. O valor x do domínio vai ser o primeiro ponto do par ordenado, a primeira coordenada do par ordenado, e o valor que nós vamos encontrar, o valor numérico, certo, vai ser a segunda coordenada do par ordenado. Ok? Depois que a gente encontrar esses valores, vamos pegar esses pares ordenados e colocar no plano cartesiano. Então, veja esses dois exemplos aí. Esboce o gráfico da função afim definida por item A, fx é igual a x mais 1, e item B, fx é igual a x menos 2. Item A, fx é igual a x mais 1. Então, como nós vimos, só serão necessários dois pontos. Vocês vão escolher dois pontos quaisquer. Eu optei por escolher menos 2 em 1. Então, iniciando, substituindo menos 2 no lugar de x, nós vamos ter menos 2 mais 1. É aquela regra que conserva o sinal do número do maior módulo. Como o menos 2 é o maior módulo, vamos conservar o sinal dele. Então, ele vai ficar negativo. E 2 menos 1 dá 1. Portanto, o valor numérico quando x for menos 2 é menos 1. O que gera o par ordenado, cujas coordenadas são menos 2 e menos 1. Próximo valor, f1. Onde apareceu o x, nós vamos substituir por 1. Aqui, 1 mais 1 dá 2. O que gera o par ordenado, x1 e y2. Vamos pegar esses valores e substituir no plano cartesiano, certo? Então, está aqui o plano cartesiano. Quem seria o primeiro ponto? O primeiro ponto é menos 2 e menos 1. Onde é que ficaria esse ponto? X menos 2 e y menos 1. X menos 2 e y menos 1. Eu não encontro aqui dessas retinhas. Pontinho aqui. Quem seria o próximo ponto? x1 e y2. Seria x1 e y2. Onde é que ficaria esse ponto? x1 e y2. Marcados esses dois pontos, é só a gente fazer a ligação entre eles que nós vamos ter o gráfico da função, que seria essa retinha aqui, que passa pelos dois pontos. Ok? Item B. Fx é igual a menos 2x. Novamente, nós vamos escolher dois pontos quaisquer. Eu optei por escolher menos 1 e 0. Vocês podem escolher outros. Substituindo inicialmente o menos 1, nós vamos ter o seguinte. Onde apareceu o x, nós vamos colocar menos 1. Então, nós vamos ter menos 2 vezes menos 1. Aqui a gente faz jogo de sinal. Menos por menos dá mais. E 2 vezes 1 dá 2. Isso aí gera o par ordenado, cujas coordenadas são menos 1 e 2. X é menos 1 e y é 2. Próximo ponto, 0. Próximo valor, 0. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. O que vai gerar o par ordenado, cujas coordenadas são 0 e 0. Observando na tabela, quais são os pares ordenados que nós temos. O primeiro dele, menos 1 e 2. O segundo, 0 e 0. Observa o plano cartesiano. Onde é que vai ficar as coordenadas desse ponto menos 1 e 2? Então, observa que o x é menos 1 e que o y é 2. Vai ser justamente nesse encontrozinho aqui. X menos 1 e y2. Esse aqui vai ser o pontinho. O outro ponto é 0, 0. É o ponto que está na origem, certo? A origem é justamente o encontro dos dois eixos. Então, a origem vai ser justamente aqui. É aí onde vai estar o pontinho 0, 0. Já que marcamos os pontos, basta agora traçar uma retinha que passe por esses dois pontos. E aí nós vamos ter o gráfico dessa função, que vai ser essa situação aqui. Certo? Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Bons estudos. Passa tudo pro caderno, que está no PDF também. Assista o vídeo quantas vezes quiser. Qualquer dúvida, estamos à disposição.